Carinhosamente te convido para abrir a palavra do nosso Pai no livro do profeta Naum. Jonas, Miqueias, Naum. Nós leremos o capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Naum, capítulo 1, nós leremos até o versículo 7. Está escrito assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. No versículo 7, o Senhor é e fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que nele, em algumas versões, se refugiam. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Tem alguém aqui se refugiando no Senhor? Esperando no Senhor? Tem aqui alguém esperando no Senhor? Então feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já manifestou essa noite. Obrigado porque a palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita. E eu creio que enquanto a palavra estava sendo ministrada em forma de canção, o Senhor curou pessoas nesse lugar. O Senhor deu visão, deu destino, abriu portas. Nós temos o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Muito obrigado, Pai, pela oração. Quando nós derramamos o nosso coração, nós viemos aqui essa noite prestar louvor, mas a nossa humanidade nos faz ter algumas necessidades, e nós oramos entregando os nossos pedidos, certos que os seus ouvidos estão atentos à oração que está sendo feita nesse lugar. Obrigado porque nós tivemos a oportunidade de ofertar na sua casa, lançar semente. Nós não entregamos dinheiro, nós lançamos sementes, Pai, porque nós sabemos que temos o Deus provedor. Agora vamos para o momento de palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, flua através da minha vida. Se o Senhor não falar através de mim, serão apenas palavras vazias. Se o Senhor não me impulsionar a falar aquilo que está no seu coração, nada vai acontecer nesse lugar. Mas se o seu Espírito Santo resolver continuar se manifestando através da minha vida, eu creio que o sobrenatural vai acontecer nesse lugar. Eu creio que enquanto a palavra for ministrada, correntes vão cair da vida de pessoas. Pessoas serão libertas de vícios. Homens e mulheres terão uma nova visão do futuro, do propósito. Eu creio que enquanto a palavra estiver sendo ministrada pelo teu Espírito, acontecerá salvação, conversão. Tudo isso só é possível através do teu Espírito Santo. Eu me coloco como mensageiro essa noite. O Senhor é a mensagem.
Eu declaro mentes cativas ao Senhor. Eu declaro o coração como a boa terra, preparada, adubada, para receber uma porção da Tua palavra. Prepara uma mesa essa noite, nesse lugar, Espírito Santo, que nós possamos nos assentar e ouvir aquilo que está no seu coração. Existem os mistérios que são reservados àqueles que creem. E nós cremos. Por isso nós falamos. Te entregamos esse momento. Eu oro em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Irmãos, o texto que nós lemos é uma visão que o profeta Naum tem a respeito de Deus. Logo no versículo 1, ele deixa muito claro qual é a intenção dessa visão. Deus libera uma sentença sobre uma cidade chamada Nínive, capital da Assíria. A Síria era uma potência no Oriente. Uma nação vassala, violenta, cruel. Um povo que torturava, subjugava os seus inimigos. Você vai lembrar de um homem chamado Jonas, que 100 anos antes foi comissionado pelo Senhor a pregar em Nínive. Você lembra o que ele fez? Com medo de levar a palavra, o juízo de Deus até Nínive, ele resolve fugir de barco para Tarsis. No meio do caminho, uma grande tempestade se levanta. No meio do caminho, aquela tripulação com medo tira a sorte. E eles percebem que aquela tempestade estava acontecendo por causa de Jonas. Porque ele resolveu fugir do propósito de Deus para a vida dele. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver momentos decisivos, onde a escolha que faremos naquele momento vai determinar o que nós vamos viver. Pastor, você então está falando que se eu estiver vivendo um propósito, se eu fizer um caminho contrário ao de Jonas, a minha vida vai ser tudo bem? Vai dar tudo certo? Não! Mas é muito melhor enfrentar tempestades andando na direção que Deus apontou do que as tempestades que nós vivemos longe do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós estamos vivendo aquilo que Deus determinou, nós temos garantias, nós temos certezas que o nosso Deus nunca vai nos desamparar, nunca vai nos abandonar. E Jonas, então, ele chega em Nínive e ele prega, dizendo que dentro de alguns dias, Deus iria destruir aquela cidade. E o que acontece? Nós estamos falando de um povo mau. Nós estamos falando de um povo que subjugava os seus inimigos, que tinha práticas cruéis. Mas, quando a sentença do Senhor chega, eles resolvem se arrepender. Quando a graça se apresenta para Nínive, eles resolvem olhar para aquilo que eles se tornaram. E a palavra vai dizer no livro de Jonas que todos se vestem com panos de saco. A palavra vai dizer que existe um jejum coletivo. Homens, mulheres, crianças, animais, todos jejuam. Irmãos, quando nós nos arrependemos, nós movemos o coração de Deus. Quando nós nos arrependemos, a graça nos absorve, nos envolve, ela nos perdoa. E naquele momento, a capital do império mais violento da época se prostra diante de Deus. Jonas, então, coloca para fora aquilo que está no seu coração. E ele diz: foi por isso que eu não queria vir. Foi por isso que eu não queria pregar. Foi por isso que eu tentei fugir. Eu sei que o Senhor é paciente. Eu sei que o seu coração está sempre
pronto para perdoar. Jonas então se deita, um sol escaldante, e a palavra vai dizer que uma folha cobre seu rosto. Deus então manda uma lagarta que come aquela folha. Jonas indignado, porque dentro de cada um de nós existe um Jonas, que deseja que a justiça seja feita segundo aquilo que nós estamos vendo. Um Jonas que sentencia pessoas, que se tivesse o poder de punir, se tivesse o poder de apontar destinos para algumas pessoas, nós seríamos maus. Então, Deus vira para Jonas e fala: olha, você tem pena de uma folha e não tem compaixão desse povo que se arrependeu. Deus então resolve perdoar aquele povo. Anos se passam, e aquela geração que tinha experimentado do arrependimento, aquela geração que tinha experimentado da bondade de Deus, do perdão, naturalmente voltou às velhas práticas, naturalmente voltou a fazer aquilo que fazia antes, e se torna agora um povo muito temido. Se torna agora uma multidão que por onde passa deixa destruição, deixa morte, subjuga os seus inimigos. E no ano de 722 a.C., de uma forma muito violenta, a Síria, ela invade Samaria. O reino de Judá, vendo aquilo que tinha acontecido, começa a se amedrontar, começa a se apavorar, começa a duvidar da bondade de Deus, se questionar: por que Deus perdoou? Por que Deus fez isso? Vendo o perigo cada vez mais próximo, quem sabe se perguntando: cadê Deus que não faz nada? Será que nós estamos lançados à própria sorte? Era uma época tribal. Todas as nações que saíam para a guerra, elas eram representadas pelos seus deuses. E todo conflito entre nações era também um conflito entre os deuses. E entre as nações se dizia: o Deus de Judá abandonou eles. O Deus da Síria é mais forte que o Deus de Judá. E o povo começou a acreditar. E quando nós perdemos a fé no nosso Deus, naturalmente nós nos desesperamos. Porque, irmãos, nós somos movidos pela esperança. Todos os dias, o que nos faz levantar, enfrentar os desafios da vida, é a fé que nós não estamos sozinhos, que mesmo em meio às dificuldades, às dores, mesmo vivendo aquilo que nós não gostaríamos de viver, não estamos desamparados. Imagina se nós não tivéssemos essa fé. Imagina como seria a nossa vida se não tivéssemos Deus para recorrer. Imagina o que seria de mim e de você se a graça e a bondade do Senhor não nos fortalecesse todos os dias. Era assim que o povo estava, se sentindo sozinhos, abandonados, ouvindo que a morte era iminente. E dentro desse caos, dentro desse cenário desastroso, Deus então chama um homem, um profeta, seu nome Naum. E Naum então tem uma visão.
não sobre aquilo que Deus ia fazer somente, mas Deus dá também uma visão a Naum sobre quem ele é. Porque, irmãos, é muito importante nós termos fé naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas, muito mais importante do que isso, é nós sabermos quem Deus é. Perceba que no momento que eles precisavam confiar no Senhor, eles se desesperaram. Olha que contraste. No momento que Nínive recebe a mensagem de Jonas, por conhecer os feitos de Deus, eles resolvem se arrepender. O grande problema é que muitos de nós, na hora que enfrentamos desafios, esquecemos aquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós temos muita facilidade de esquecer aquilo que Deus já fez na nossa história. Nós temos muita facilidade de olhar apenas para frente. Mas, em alguns momentos, nós temos que olhar para trás e perceber que só chegamos até aqui porque Deus nunca nos desamparou. Olha quantas guerras nós já vivemos. Quantas circunstâncias imaginávamos que seria impossível nós sairmos dela. Mas, nesses momentos, Deus resolveu intervir. Nesses momentos, Deus resolveu perdoar. Nesses momentos, Deus resolveu se manifestar para nós. E todas as vezes que Deus faz uma intervenção na nossa vida, Ele mostra também quem Ele é para nós. E eu queria fazer essa pergunta para você. Quem é seu Deus? Quem é esse Deus que você adora? Quem é esse Deus que rege a sua vida? Eu amo o rei Davi. E muitas são as teorias sobre o porquê Davi é um homem segundo o coração de Deus. Alguns falam porque Davi pecava e tinha muita capacidade de se arrepender. Davi tinha um coração muito quebrantado. Isso tudo é verdade. Mas eu ouso dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia Deus de uma forma muito profunda. No Salmo 139, ele vai dizer que Deus escreveu todos os dias da sua vida no seu livro, mesmo antes de existir. Que quando ele era sem forma, quando ele ainda não tinha nem chegado ao ventre da sua mãe, Deus já conhecia ele. Em uma relação onde o pecado era coberto com sacrifícios. Todos os dias animais eram sacrificados no templo. Davi, quando peca, no Salmo 51, ele diz: não tire de mim o teu espírito, me devolva a alegria da salvação. Em João, no capítulo 3, Jesus com a mulher samaritana é questionado qual é o lugar certo para adorar, se é no monte ou se é no templo. Jesus diz que o tempo é chegado e o tempo é esse, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque esses Deus não rejeita. Davi, em uma das suas orações, vai dizer que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração que o adora em espírito. Ele conhecia Deus, e nós devemos buscar conhecer Deus. Nós temos que nos interessar em mergulhar na Tua Palavra, porque aqui Ele revela para nós quem Ele é. E através do profeta Naum, Deus vai revelar algumas partes do seu caráter. E o profeta vai dizer: Deus é um Deus zeloso.
Em algumas traduções, Deus é um Deus fiel e vingador. Quem nunca olhou para esse tempo injusto que nós estamos vivendo e se questionou por que Deus não faz alguma coisa? Quem nunca olhou a impunidade, a injustiça? Eu não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão que o mal está vencendo. Porque ligamos a televisão, é só morte, é só dor, atrocidades acontecendo. E nesses momentos, nos sentimos abandonados. Até mesmo com a sensação que estamos vivendo a própria sorte. Mas, irmãos, nós temos um Deus zeloso. Nós temos um Deus fiel. Mas o nosso Deus também é um Deus vingador. Nos acostumamos com um Deus bonzinho, um Deus sereno, pacato, que está sempre alheio a tudo que está acontecendo. Mas o nosso Deus não toma o culpado por inocente. O nosso Deus não deixará que nenhum injusto saia impune. Isso traz para nós muita responsabilidade. Porque se somos cristãos, pequenos cristos, se a verdade do Evangelho nos iluminou, nós temos que crer que Deus sabe o que está fazendo, independente daquilo que nós estamos vendo. Sabe por quê? O que estamos vendo hoje é temporal, é passageiro, mas nós temos um Deus eterno. Esse tempo é apenas uma fração, uma poeira em suas mãos. Então, eu entendo que a fidelidade de Deus, ela é absoluta na minha vida todos os dias. Eu entendo que aquilo que Ele quer para mim, aquilo que Ele é imutável. E Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua santidade. Deus é fiel aos seus princípios. Mas o profeta vai além. E ele diz: Deus reserva indignação para com os seus inimigos. Eu lembro que no ano de 2023, nós íamos para Israel. 15 dias antes aconteceu aquela catástrofe, a invasão do Hamas. E nós mudamos o roteiro. Passamos pelo Egito. E estávamos ali, no Palácio das Múmias. E de repente, estávamos de frente da múmia do Ramsés, o irmão de Moisés, o faraó que tentou intervir nos projetos de Deus. O faraó que tentou, de alguma forma, dificultar aquilo que Deus queria fazer. E lembro perfeitamente que o guia todo empolgado falando da glória daquele faraó. O guia todo empolgado falando dos feitos daquele faraó. Do poder que ele tinha no seu tempo. E quando eu olhei aquele corpo seco, eu pensei, esse é o destino de todos aqueles que tentam inviabilizar os projetos do Senhor. Porque Deus, Ele reserva indignação contra os seus inimigos. Nós temos um Deus que Ele luta as nossas batalhas. Mas principalmente, nós temos um Deus que Ele guarda a sua glória para si. O povo precisava entender que Deus não pode ser comparado a ninguém. Deus não era fraco. Deus não era indiferente. Mas existe uma característica do nosso Deus que o profeta deixa muito claro aqui. Deus, Ele é tardio em se irar. E talvez esse seja um motivo dele ter tanta paciência comigo e com você. A misericórdia de Deus se apresenta na nossa vida todos os dias. Se Deus imputasse a nós tudo aquilo que nós merecemos, se Deus lançasse sobre nós o peso das nossas escolhas, fatalmente
eu ouso dizer que eu não estaria aqui. Porque eu nunca serei merecedor, eu nunca serei digno daquilo que Ele fez por mim. Porque quando eu olho um Deus tão grande, quando eu olho um Deus tão poderoso, quando eu olho um Deus tão majestoso, é impossível não olhar para a minha limitação e não me constranger. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos que parar e olhar para nós e sermos gratos a Deus pela sua misericórdia nas nossas vidas. Porque já faz um tempo que nós, seres humanos, deixamos de ser misericordiosos. Já faz um tempo que nós nos tornamos orgulhosos e egoístas. Já faz um tempo que, se as coisas não saem da forma que nós queremos, se as pessoas nos decepcionam, fazem algumas coisas que nós não gostaríamos que elas fizessem, nós matamos essa pessoa. Nós apunhalamos sem um pingo de piedade. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não toma o culpado por inocente. Depois de falar sobre esses atributos, Naum agora dá para nós a dimensão do poder do nosso Deus. E ele fala para aquele povo: vocês acham que Deus é fraco? Vocês acham que esses outros deuses são mais poderosos do que o seu Deus? Apenas no seu toque os montes desfalecem. Ele seca todos os rios. Ele pode fazer qualquer coisa. O nosso Deus não tem poder em seu limite. Por isso vocês não precisam temer. Por isso nós não precisamos temer. Quando as lutas vêm, quando os desafios se apresentam, quando nós somos injustiçados, quando vivemos tempos de enfermidade, quando vivemos tempos de dor, quando o controle sai da nossa mão, temos que lembrar o tamanho do poder do nosso Deus. Só que muitas vezes o nosso coração se agarra ao medo e nós perdemos a fé. Momentos decisivos vão exigir de nós fé. Porque, irmãos, a fé só faz sentido em meio às adversidades. A fé só faz sentido em meio às lutas. A fé só faz sentido quando o controle sai das nossas mãos. Quando tudo está bem, quando tudo está bom, quando as coisas estão no seu lugar. A fé não tem sentido algum. Mas, e quando o gigante se levanta? E quando a enfermidade vem? Chega, do nada. E quando o desemprego chega? A escassez? São nesses momentos que nós vamos decidir se vamos continuar andando pela fé ou se vamos abandonar a nossa caminhada. Porque, na maioria das vezes, esses momentos nos enchem de dúvidas, porque temos a crença que se tudo está bom, Deus está com a gente. Mas quando as coisas não estão boas, estamos largados à mercê da própria sorte. Só que, irmãos, Deus não é bom quando tudo está bem. E Deus não é mau quando tudo está mal. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E existem promessas nessa palavra que foram liberadas sobre as nossas vidas. Só que os caminhos do Senhor são no meio das tempestades e das tormentas. Nesse lugar que nós buscamos fugir de todas as formas, onde nós somos amassados, pisados, nos sentimos vulneráveis, nos sentimos expostos.
É nesse lugar que nós vamos sendo aperfeiçoados. Se nós pegarmos a luz dessa palavra, não tem um homem de Deus que viveu o propósito que não passou pelo deserto, que não passou pelos desafios da vida. O nosso Jesus, o Redentor, o Salvador da humanidade, no início do seu ministério, Mateus, capítulo 3, ele é batizado. No capítulo 4, o Espírito Santo leva ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. Perceba que o início do ministério de Jesus foi no deserto. Quando conseguimos ter a real dimensão do que isso significa, vamos perceber que mesmo nesse lugar, mesmo sem entender muitas vezes, ainda continuamos no caminho do propósito, ainda continuamos no caminho da promessa, porque é ali que nós vamos ser aperfeiçoados. Jesus precisava passar por isso? É claro que não, porque ele foi perfeito e é e sempre será. Mas Jesus passou pelo deserto porque ele sabia que nós enfrentaríamos esse lugar. E ele deixou um vivo caminho, porque ele nunca nos pediu nada que antes ele não tenha feito. Eu poderia falar de Moisés, que estava no palácio, foi criado lá, mas de repente Deus resolve ouvir a oração do seu povo, e a primeira coisa que ele faz é tocar no coração de Moisés. Ele vai até o arraial dos filhos de Deus e vê um egípcio espancando um hebreu. E o que Moisés faz? Se indigna. Gente, vamos lá. Moisés morava há anos no palácio. Será que foi a primeira vez que ele viu um hebreu sendo espancado? É claro que não. Só que naquele dia foi diferente, porque Deus colocou algo no coração dele. Só que ele faz isso, depois ele tem medo das consequências, e sabe para onde ele vai? Para o deserto. Fica 40 anos. Ele não sabia, mas estava sendo preparado, porque ele sairia com o povo que estava escravo e viveria 40 e poucos anos no deserto novamente. Ele já era expert em deserto. Ele já sabia o que fazer, ele já sabia como conduzir, ele já sabia onde achar água, ele já sabia onde achar comida. Deus não vai fazer nada na minha e na sua vida sem antes nos experimentar. Porque o propósito está depois de um lugar escuro. O propósito está depois de um lugar que nós temos medo. O propósito está depois das noites frias. O propósito está depois do esmagamento. É nesse lugar que o nosso orgulho vai indo embora. É nesse lugar que nós nos tornamos cada vez mais dependentes. É nesse lugar que nós nos tornamos cada vez mais sensíveis. Deus resolveu fazer os seus caminhos em meio às tempestades da vida. E nós queremos uma vida boa, tranquila. Só que o próprio Salvador nos deixou alerta. Olha, no mundo vocês vão ter, vocês serão caluniados, vocês serão perseguidos, como ovelhas vocês serão encaminhados aos matadouros da vida. Só que o problema é que nós queremos fazer do nosso jeito. O problema é que nós pegamos aquilo que Deus já fez na vida de algumas pessoas e achamos que Ele vai fazer da mesma forma na nossa. Deus não trabalha por padrões humanos. Ele resolveu nos preparar no lugar mais difícil, porque Ele sabia que um dia nós estaríamos no centro da sua vontade, vivendo o propósito. E cara, eu vou falar para vocês, é muito difícil. Você viveu o propósito, você está no lugar que Deus resolveu te colocar.
Você vai ter que se acostumar com traições. Você vai ter que se acostumar com abandonos, rejeições, pedradas. Você vai ter que se acostumar com as pessoas te olharem de uma forma diferente. Se você não tiver estrutura para suportar a pressão, é bem possível que você não viva verdadeiramente um propósito, você abandone antes. Quantos pastores, quantos líderes, homens e mulheres de Deus resolveram largar tudo? Resolveram pendurar as harpas dos salgueiros. Resolveram se colocar em um banco e acreditar que a vida dela com Deus se resume a isso. A decepção, a frustração virou um limite onde nós não conseguimos transpor, porque acreditamos que se tentarmos novamente vai acontecer a mesma. Quem nunca ouviu? Pastor, se eu me envolver de novo, eu vou sofrer. Pastor, eu sei como igreja é lugar de problema. Eu sempre falo, não, igreja não é lugar de problema, não. Pessoas é que tem problemas. E igreja é lugar de pessoas. Eu lembro quando eu pisei no Seio de Cabo Frio a primeira vez, 15 anos atrás, frustrado. Já tinha feito pré-teológico, já tinha passado pelo crivo da igreja para fazer uma faculdade de teologia. Só que eu não conhecia Deus. Meu coração estava na mão de líderes. E quando a minha referência, meu líder caiu, eu falei, se não serve para ele, se ele que é minha referência não conseguiu, você acha que eu vou conseguir? Um cara que teve uma vida totalmente errante, uma vida totalmente destruída, você acha que vai ser comigo? E nesse momento, eu resolvi abandonar tudo. E eu lembro que recebi um convite de um amigo para vir no Seio, e eu cheguei aqui, eu entrei naquelas escadas, irmãos, eu fiquei mais ou menos 2 anos sentado no último banco, sem querer me envolver com nada. Só que chegou um momento que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Chegou um momento que eu entendi que o Senhor é bom. Ele é refúgio para todos aqueles que nele... O problema é que eu me refugiei na decepção. Eu me refugiei na dor, na frustração. Assim como esse povo, eu comecei a acreditar mais nas mentiras. Estamos vivendo um loop. Parece que a nossa vida não sai do lugar. Parece que nada acontece. Mas Deus, Ele resolveu mostrar para o povo aquilo que Ele faria. E Deus usa Naum para profetizar contra a Síria, quando a Síria era a nação mais poderosa do Oriente. Era uma nação que ainda estava em ascensão. Já tinha destruído o Egito, já tinha capturado Samaria. E daí? E daí se os nossos inimigos se acham poderosos? E daí? Se no olhar humano nós estamos subjugados a uma enfermidade, a um vício, ao término de um casamento. E daí se no olhar humano já é um decreto? Quando Deus resolve agir, quando Deus resolve fazer, quem pode impedir? Tudo que nós precisamos é nos agarrar em quem Deus é, irmãos. Tudo que nós precisamos é olhar para a cruz e ver o tamanho do sacrifício que já foi feito sobre a nossa vida. Tudo que nós precisamos é olhar para o tamanho do amor de Deus. Olha o que Ele foi capaz de fazer por mim e por você.
Ele entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos uma vida, para que nós experimentássemos a liberdade, para que nós tivéssemos acesso a Ele novamente. E muitas vezes o sacrifício não está sendo suficiente, porque de alguma forma eu carrego uma dor, uma decepção. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor, Ele tem prazer em cumprir aquilo que Ele diz. Mas pastor, a minha vida está um caos. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Irmãos, eu também não sabia. Eu não sabia nem como ia ser no dia seguinte. Eu lembro que eu estava vivendo o pior momento da minha vida, vivendo dores terríveis, problemas infinitos. E nessa época eu me refugiava em bebida, em balada. Nessa época eu me refugiava em coisas que de alguma forma roubasse a minha consciência. E dentro de uma boate, totalmente embriagado, quando eu não tinha nada para oferecer, quando eu era um lixo, quando ninguém mais queria, foi naquele lugar que eu estava lavando a minha mão no banheiro, e de repente, no meio daquele lugar barulhento, uma voz ecoou: eu renovo todas as coisas. Não é sobre mim, não é sobre você. Não era sobre Naum, não era sobre o reino de Judá. Era sobre um Deus zeloso que cumpre a sua palavra. Um Deus furioso. Em algumas versões, um Deus ciumento, que olha para nós todos os dias e tudo que Ele espera como um pai é que a gente venha correr para os seus braços. É que a gente tenha a capacidade de tirar as nossas máscaras, tirar as nossas capas e mostrar quem nós somos. Porque nós vendemos boas imagens, nós vendemos padrões, mas Deus não está nem aí. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga àquele que não tem: eu sou. Diga ao necessitado: eu tenho para te oferecer. Diga ao enfermo: eu sou a cura. Diga ao rejeitado: eu tenho amor. Diga àquele que quer morrer: eu tenho vida. O que eu preciso fazer, pastor? É assim como esse povo se sujeitar a Deus. A Síria se vangloriava de quem era, mas logo a seguir, mesmo sendo tão poderosos, o profeta não diz: Deus vai derrubar esse império. Deus vai usar um outro povo e vai quebrar o orgulho dos assírios. Eles serão queimados. Seus grandes muros serão rompidos e águas invadirão. Eles serão envergonhados. E tempos depois, a Babilônia vai, cerca a Síria. E aquela nação tão poderosa, aquela nação tão proeminente, aquela nação tão orgulhosa, cai diante de todos. Ai daquele que resolve se levantar contra o Deus vivo. Tudo que nós precisamos, irmãos, é andar por fé. Tudo que nós precisamos é conhecer Deus.
Sabe o que eu acho mais lindo desse amor? É que nas horas mais escuras, nos momentos mais turbulentos, quando nós olhamos para frente e só vemos abismos, o caos total, a mão de Deus está sempre estendida. Deus está sempre nos chamando para perto. Deus está sempre tentando nos mostrar que não estamos enfrentando essas batalhas da vida sozinhos. E o nosso erro é não nos refugiar no Senhor. Mas, pastor, cara, de verdade, você não sabe o tamanho do meu problema. Existe até um clichê, né? Não é sobre o tamanho do seu problema, é sobre o tamanho do seu Deus. Jeremias, no capítulo 29, eu caminho para a conclusão. O povo de Israel está vivendo uma das suas maiores humilhações. A Babilônia, no segundo ataque, leva cativo os sacerdotes, os profetas, os levitas. Jeremias, então, resolve escrever uma carta, amando do próprio Deus para aquele povo, e diz assim: buscar-me-eis, e vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Irmãos, não é sobre um povo que resolveu conhecer Deus, é sobre um Deus que resolveu se revelar para nós. Não é sobre escolha humana de estar perto de Deus, é um Deus que se aproxima de mim e de você todos os dias, para mostrar que nós não estamos sozinhos. Se você acredita nessa palavra, eu te convido a se colocar de pé. E nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se essa palavra falou com você, eu gostaria que você colocasse a mão na direção do seu coração. E nesse momento, eu queria que você lembrasse da palavra que diz que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, Ele nos ouviria. Independente daquilo que você está vivendo, independente de quem você foi, do que você fez, o olhar de Deus está sobre a sua vida nesse momento. E você está a uma oração de tudo mudar. Tudo que o povo precisava era se derramar aos pés do Senhor. O problema é que nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Nós queremos lutar as nossas guerras sozinhos. E nos cansamos. O medo enche o nosso coração. E sem perceber, vamos enfraquecendo. Mas eu creio que Deus trouxe pessoas aqui essa noite para fortalecer. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui essa noite para que essas pessoas tenham uma visão clara de quem Deus é, do tamanho do seu poder, do tamanho do seu amor. Pai, eu quero orar por esse homem e essa mulher que está quebrantado nesse momento, vivendo, quem sabe, um dos piores momentos da sua vida, vivendo incertezas, vivendo medo. Parece que tudo está nebuloso, como um labirinto, como um espelho embaçado. Não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Mas nessa noite nós resolvemos correr para os seus braços. Nessa noite nós resolvemos correr para um Deus que é amoroso, para um Deus que é zeloso, para um Pai que ama, um Pai que guarda, um Pai que não está indiferente. Por isso eu te peço, Pai, ouve a oração desse homem, ouve a oração dessa mulher, que nós possamos sentir agora o Senhor nos renovando, o Senhor nos fortalecendo, o Senhor nos guardando, e todos aqueles que vêm contra nós, todos os inimigos que tentam nos subjugar, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abra a nossa visão espiritual, para que a gente veja que muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque nós temos por certo que o nosso Redentor vive e Ele há de se manifestar, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja machucando, mesmo que muitas vezes nós não tenhamos força, nós sabemos que o Seu poder é capaz de nos renovar.
O seu poder é capaz de nos fortalecer. O seu poder é capaz, Pai, de nos dar uma nova visão sobre essa realidade. E eu quero declarar em nome de Jesus mudança de realidade. Eu quero declarar amadurecimento espiritual. Eu quero, Pai, declarar em nome de Jesus que o teu povo que se chama pelo teu nome, aqueles que te buscam em espírito e em verdade, não serão confundidos, não ficarão pelo caminho, não abandonarão o chamado, não abandonarão o propósito, porque nós cremos, Deus, naquele que nos chamou. E nós sabemos que o Senhor é fiel para nos sustentar, é fiel para nos guardar, é fiel para nos fortalecer. E nós iremos prosseguir, nós não iremos parar, porque nós entendemos que estamos em uma grande obra. Nós entendemos que fomos chamados para viver uma vida muito além da nossa, até o Senhor voltar. Nós viveremos lado a lado com o Senhor, buscando todos os dias, vivendo todos os dias as realidades dos céus. E eu oro em nome de Jesus, que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que Deus te guarde, que Ele te dê uma visão espiritual apurada, que Ele abra os seus ouvidos espirituais, que você possa perceber que você não está sozinho, você não é sua dor, você não é sua frustração, você não é o que fizeram com você, você é aquilo que Deus diz que você é, porque nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus zeloso, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se você crê e recebe, eu te convido a erguer as suas mãos, a aplaudir ao Senhor, glorificar, porque hoje vidas serão transformadas pelo poder do sangue de Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe. Valeu! Maravilhoso!